Megalodon, o maior tubarão que já existiu, foi um predador feroz dos mares pré-histórico com uma força de mordida 5 vezes mais forte do que um tubarão branco atual, e um dos maiores animais que já habitaram na Terra. Ele estava no topo da cadeia alimentar, mas isso não foi o suficiente para acabar com a sua extinção. Fica até o final do vídeo que eu vou te contar tudo sobre Megalodon, o maior predador que já existiu. O meu nome é Thiago Nascimento, do canal Será Mesmo? Megalodon foi um predador feroz que viveu cerca de 2,5 milhões de anos atrás, que podia atingir impressionante 18 metros de comprimento. Sua cabeça era média de 4,60 metros e sua cauda chegava a cerca de 3,80 metros de altura e com mais de 200 dentes centilhados. O seu nome científico é Cachalotes megalodon, que significa dente grande. Durante o seu tempo de vida foi o maior peixe que existiu no mundo. A primeira vez que o animal foi mencionado foi no século 17, o naturalista dinamarquês Nicolas Steno identificou os dentes encontrados sendo de tubarões. Até nessa época, desde a sua antiguidade, os objetos eram localizados nas costas de diferentes partes do mundo, mas ninguém sabia exatamente o que eram. O animal precisava comer mais de 900 quilos por dia e as fêmeas tinham 2 vezes o tamanho dos machos. Os fósseis do animal eram da era Miocena, que começou 23 milhões de anos atrás, e com a sua boca quase 3 metros de largura, Megalodon poderia ter a mordida mais poderosa de todos os tempos e o seu dente era do tamanho mais ou menos de bananas. A força da mordida do Megalodon. De acordo com o National Geographic, Megalodon, por exemplo, era um tubarão que não conseguiu se adaptar ao ambiente de mudança, e a mordida do animal poderia esmagar até mesmo um automóvel. Que além do mais, para piorar a situação, a mordida deles era 3 vezes mais potente do que o T-Rex. Tem noção do que é isso? 3 vezes mais potente do que o T-Rex. Apesar que os megalodons e os dinossauros estarem extintos, eles nunca viveram na mesma época. Os dinossauros morreram na cerca de 66 milhões de anos atrás. Os megalodons surgiram um pouco mais tarde. Os fósseis mais antigos são de Mioceno, cerca de 23 milhões de anos atrás. Segundo outra pesquisa que relata que a força da mordida era equivalente a 10 toneladas e sua cauda chegava a 3,80 metros de comprimento, e cada nadadeira chegava a 1,5 metro. E os pesquisadores chegaram a esses resultados após comparar os fósseis dos dentes do gigante e das espécies modernas de tubarões que vivem atualmente. A mandíbula do Megalodon foi reconstituída na Exposição Nacional de Aquário em Baltimore, nos Estados Unidos. Para atacar presas tão grandes quanto baleias, ele tinha que ser capaz de abrir muito bem a sua boca. Estima-se que a sua mandíbula revestia de 276 a mais ou menos aproximadamente. Ele tinha cerca de 2,7 por 3,4 metros de largura e tornava grande o suficiente para fazer um estrago em qualquer ser vivo que existiam na época, até mesmo nos dias atuais. Só para vocês terem uma noção, o elefante savana pesava em média de 6 toneladas e a mordida do Megalodon era de 10 metros, praticamente 2 elefantes savana juntas, e que daria 12 toneladas. Só para vocês terem uma comparação como a mordida do Megalodon era inacreditável de tão forte que era. Então ele realmente fazia estrago com qualquer animal que vinha pela frente. Imagina se esse tubarão existisse nos dias de hoje, o tanto que estrago ele faria, tanto no mar quanto nas pessoas que trabalham no mar ou oceano. Imagina o estrago que ele ia fazer, ele ia mexer com o ecossistema. O único animal que mais ou menos batia de frente com o Megalodon era o cachalote pré-histórico. Aliás, você tá gostando desse vídeo? Por favor, deixa um like, comenta no meu vídeo o que você tá achando, pode falar qualquer coisa, tá? Fala que eu sou feio, horroroso, mas comenta para dar um engajamento no meu vídeo. Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário se vocês quiserem que eu traga a história do cachalote pré-histórico. Pode deixar aqui nos comentários que eu posso trazer mais pra frente sobre a cachalote pré-histórico. Se por acaso você que é novo, caiu de paraquedas, me dê essa moral, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, comenta aqui se você tá gostando, sugestões de próximos vídeos, beleza? Eu vou estar sempre trazendo esse vídeo recorrente, tá bom? Então bora continuar o vídeo. Qual era o cardápio do Megalodon? Como o Megalodon foi extinto há mais de 2 milhões de anos atrás, segundo o National Geographic, ele pesava em média de 50 a 75 toneladas. Então a sua alimentação era baseada em baleias, focas e possivelmente outros tubarões que habitavam em todas as partes oceanos, formado por águas tropicais e subtropicais.
Megalodon por ter sido o maior predador aquático do seu tempo, portanto, não era difícil especular quais animais que estavam no seu menu. Eles provavelmente se alimentavam além de baleias. Há evidência de fósseis encontrados em alguns animais com grandes marcas de mordidas que colocam no topo de lista de suspeito. Em um breve estudo que foi publicado no ano passado, por exemplo, há um relato de batalha épica entre o cachalote ancestral e o megalodon. Tudo que restou da baleia foi os seus dentes, onde foi encontrado 3 marcas de dente centilhado uniformemente espalhado, com marcas de mordida que sugerem que o ataque com o objetivo de matar. Já que o ataque foi direcionado à cabeça, há outros exemplos de ataque de baleias. Pesquisa de fóssil há 15 milhões de anos atrás, descoberto no ano passado. Imagina como seria a luta de cachalote pré-histórico e megalodon. Meu, juro pra você que eu pagaria ingresso só pra ver. Imagina 2 gigantescos pré-históricos lutando entre si. Imagina o estrago que deve ter sido. Afinal de contas, ele era da família tubarão branco? Segundo o Ocean Conservancy, explica que a maioria dessas representações modernas que pintam o megalodonte como se fosse um grande tubarão branco subdimensionado, e muito disso deve ser ao fato de que os cientistas pensam em algum momento do tempo esse grande tubarão branco e os megalodontes compartilharam algum ancestral comum. Acredita-se que o megalodonte foi na verdade a última grande espécie de linhagem separada de tubarão em termos de aparência. Por exemplo, em diferença em relação ao Big White, inclui mandíbulas mais compactas, nadadeiras e peitorais mais longos e nariz mais curtos, conhecido como rostro. Um estudo publicado em revista Scientific Reports chegou à conclusão que o animal media mais de 18 metros de comprimento, ou seja, nenhum tubarão ou outro peixe era conhecido atualmente tão grande quanto o megalodonte. Olha, eu vou colocar uma foto só para os medir uma comparação do megalodonte com o ser humano. Eu vou colocar aí na tela para você ver a diferença de tamanho. Onde o megalodonte viveu, a espécie mais amplamente difundida entre os dentes que foram encontrados em todos os continentes, exceto a Antártica, América do Norte, por exemplo, é possível encontrar muito desses dentes ao longo da costa, no fundo de riachos e rios de águas salgadas, e também são bastante comuns na costa de Marrocos, parte da Austrália. E falando em Austrália, galera, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz 8 motivos para fazer a Austrália ser um dos países mais perigosos do mundo. Por favor, dá uma olhada que esse vídeo tá sensacional. Vai por mim, dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui no cardzinho, beleza? Já no Brasil, ainda não teve nenhuma notícia de megalodonte que viveu no Brasil atualmente. Como Megalodon chegou à sua extinção? Embora algumas produções recentes de Hollywood, teoria da conspiração de que o Megalodon ainda vive nas profundezas do oceano, mas para os pesquisadores o animal definitivamente está extinto e não tem sobrado espaço para essa dúvida. O porém do motivo que levou ao fim dos grandes tubarões, que ainda divide opiniões, sem uma razão definitiva, explica-se que a extinção dos estudiosos sugere uma tese que pode explicar esse declínio. A primeira hipótese mais aceita é que envolve mudanças climáticas. Atualmente não existe fósseis completos do corpo do megalodonte. Os conhecimentos sobre a sua dieta, vida e habitat são atingidos a partir dos estudos sobre os dentes muito mais fáceis e de certo modo mais comuns entre os especialistas. O reinado do todo o globo enquanto estavam vivos, os ossos desses gigantes animais foram descobertos em diferentes lugares como Europa, África, América do Norte, América Central e na Austrália, apontando em uma verdadeira dominação mundial. Entretanto, o maior questionamento sobre o tubarão, a qual a razão por trás da sua extinção, sabe-se que eles estavam no topo da cadeia alimentar, teria levado ao desaparecimento de vários dos animais temidos monstros marinhos. Ou seja, provavelmente o megalodonte foi responsável por extinção de vários animais gigantescos que viviam na água, quero dizer, no mar. Analisando a glaciação dos polos e a escassez de presas, pode ter sido influenciado diretamente da falta de alimento dos megalodontes, por sua vez necessitavam de grandes quantidades de comida, ou seja, se alimentar
aumentava de 900 quilos por dia. Então imagina quantos animais precisava comer por dia para se sustentar diariamente. Perda da linha costeira durante esse período pode ter reduzido a disponibilidade de ambientes mais rasos, protegidos dos quais os bebês megalodon dependiam para sobreviver. Especula-se que talvez isso também tenha levado ao limite da sua espécie. Então, galera, no momento isso é tudo teoria. Até o momento não existe nada concreto que causou de fato a sua extinção. Como esse tubarão viveu mais de milhões de anos atrás, ainda existe muito estudo sobre esse tubarão. Por exemplo, eu trouxe alguns estudos que foi relatado no ano passado, por exemplo. Então, vai ter sempre coisas atualizadas sobre o megalodonte, sobre a sua extinção e etc. O megalodonte ainda continua vivo? Cientistas estão certos de que os megalodontes não existem mais no nosso oceano. Há uma boa explicação para isso. Os cientistas estão certos de que os megalodon não existem mais no nosso oceano. Existe uma boa explicação para isso. Os fósseis mais encontrados são justamente os dentes. A aparência distinta desses dentes são encontrados por ajuda de especialistas para reconstruir o seu tamanho e o local onde ele habitava. Os seus dentes sumiram completamente do registro fóssil há cerca de 2 milhões de anos e os tubarões perderam esses dentes ao longo da vida. Portanto, não encontrar mais seus dentes é um bom sinal que esses peixes gigantescos não vivem entre nós. Com base dos locais onde os dentes fossilizados foram encontrados, eles viviam em águas tropicais e subtropicais ao redor de todo o planeta. Então, como não se estivesse restrito a pequenos intervalos isolados onde o sobrevivente poderia se esconder e possivelmente ser esquecido, já que a sua preferência é por águas quentes e também significa que o megalodon solitário provavelmente não se esconderia nas profundezas frias do oceano, certamente não sobreviveria. Já que a média do tubarão tinha mais de 18 metros, de comprimento, precisava de uma enorme quantidade de alimento e predador tão grande causaria enormes prejuízos a ecossistemas marinhos. Isso é algo que a indústria da pesca comercial provavelmente notaria. Os predadores marinhos gigantes também deixariam marcas reconhecidas como ossos ruídos das suas carcaças. Nenhuma dessas evidências veio à tona ainda. O quanto o ser humano conhece o mar? Somos cercados por água no planeta inteiro, mas na verdade conhecemos quase nada do fundo do mar. Segundo a Organização Nacional Francesa de Hidrografia, após 200 metros de profundidade, o ser humano só descobriu apenas 10% por conta da sua pressão gigantesca, então não dá para chegar tão fundo ainda. E alguns cientistas dos universos sobre ondas é menos conhecida do que a superfície da Lua, ou seja, o homem conhece mais sobre a Lua do que o mar. Significa o quê? Que o ser humano explorou muito pouco o mar, ou seja, ainda existem milhares de animais que ainda não foram explorados e nem pesquisados. Então eu particularmente não duvido que esse tubarão ainda exista. Eu mesmo não colocaria minha mão no fogo. Então existem alguns estudos que provam que vários animais ao longo da história eles se readaptaram e evoluíram. Então eu não duvido que o megalodonte deve ter evoluído e ter, por exemplo, tá no fundo do mar de fato. Então pode ter se adaptado ao longo dos tempos. Então, vários animais sofreram evolução, por que não o megalodonte? Então, eu não descartaria nada, eu não colocaria minha mão no fogo. E você, acredita na existência do megalodonte? Por favor, deixa aqui nos comentários, gostaria de ouvir muito a sua opinião, o que você achou do vídeo, sugestões do próximo vídeo, comente, me ajuda no engajamento, por favor. Se você é novo no canal, novamente, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, tá? Vou estar sempre trazendo os vídeos recorrentes. Ó, aqui do lado vai aparecer, aqui mais ou menos onde tá minha mão, vai aparecer o meu rosto. Por favor, clica aqui para você se inscrever no meu canal. E aqui do lado vai aparecer o meu último vídeo que eu fiz, tá? Por favor, tá muito bom. Dá uma olhada, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!